pessoal, professor Fernando Chaves aqui com vocês, ok? Para a gente estar dando início aí à nossa disciplina de metalurgia, pessoal. Vamos nessa! Pessoal, a disciplina de metalurgia, o nosso curso aqui, ele é um curso um pouco extenso, porque a gente dividiu o curso em 5 partes: metalurgia clássica, propriedade mecânica dos materiais, tratamentos térmicos, ensaios não destrutivos e seleção dos materiais. Ok, pessoal? Então, nesse curso, vamos abordar todos esses assuntos. Não necessariamente numa ordem. Por quê? Às vezes a gente está num determinado assunto da metalurgia clássica, aí a gente vai dar introdução nas propriedades mecânicas dos materiais, ok? Às vezes a gente está num determinado assunto de propriedades mecânicas, a gente vai dar introdução aos tratamentos térmicos. Então, vamos nessa! Pessoal, quando a gente fala em metalurgia clássica, a gente tem que entender alguns conceitos que são cruciais aí para a hora de prova, ok? Então, vamos lá. Pegar o meu marca-texto aqui. Bom, um dos conceitos básicos que nós temos aí é de material cristalino, ok? Material cristalino é um no qual átomos estão situados numa disposição repetitiva ou periódica ao longo de grandes distâncias atômicas, ok, pessoal? Então, temos que entender isso aí. Porque na hora da prova, a banca vai querer fazer pegadinha em cima dessas palavras aqui, repetitiva ou periódica, ok? Ao longo de grandes distâncias atômicas, então vamos ficar atentos. Isto é, existe uma ordenação de grande alcance, tal que na solidificação, os átomos se posicionam entre si num modo tridimensional, pessoal. Repetitivo, então é muito importante essas palavrinhas aí, onde cada átomo está ligado aos seus átomos vizinhos mais próximos, ok? Isso aí é uma definição de material cristalino. É necessário que o candidato tenha em mente essa definição e muito atento a essas palavras-chave aí, porque a banca vai brincar com elas, ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui, para aqueles materiais que não se cristalizam, não existe essa ordenação atômica de longo alcance. Logo, são denominados materiais não cristalinos ou amorfos, ok? Então, o que são esses materiais não cristalinos ou amorfos? São os que não se cristalizam, ou seja, não existe essa ordenação atômica de longo alcance. Então, é muito importante ter isso aí em mente, ok? Algumas das propriedades dos sólidos cristalinos dependem da estrutura cristalina do material, a maneira nas quais átomos, íons ou moléculas são espacialmente arranjados. Então, o que está falando aqui, pessoal? Que algumas propriedades, não todas, viu, pessoal? Algumas das propriedades dos sólidos, elas dependem da maneira que essas moléculas, esses átomos são arranjados, ok? Como é que eles são arranjados espacialmente. Nós vamos estudar isso aí daqui a pouquinho, aí vocês vão entender melhor. Porque, dependendo do tipo de estrutura, a estrutura vai afetar diretamente as propriedades do material, ok? Dando continuidade, quando se descreve estruturas cristalinas, pensa-se em átomos ou íons como sendo esferas sólidas, tendo diâmetros bem definidos. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí já, dando introdução no quê? Nessas estruturas cristalinas. Então, a gente tem que entender que essa estrutura ela é composta por átomos ou íons, né? E eles são considerados esferas sólidas, tendo diâmetros bem definidos, ok, pessoal? O termo rede é usado no contexto de estruturas cristalinas nesse sentido. Rede significa o quê? Um arranjo, então, rede significa o quê? Um arranjo tridimensional
de pontos coincidindo com as posições dos átomos ou centros de esfera. Ok, pessoal? Então, saber a definição aí de rede. Ao descrever estruturas cristalinas, é muitas vezes conveniente subdividir a estrutura em pequenas entidades de repetição, denominadas células unitárias. Células unitárias, para a maioria das estruturas cristalinas, são paralelepípedos ou prismas, tendo 3 conjuntos de faces paralelas. Dentro do agregado de esferas está traçada uma célula unitária que, nesse caso, consiste de um cubo. Então, vou pegar minha canetinha aqui só para explicar melhor aí, pessoal. Então, o que ocorre, pessoal? Nós temos um cristal. Ok? Aqui nós temos um cristal. E dentro dele, nós temos várias células. Certo? Então, e essa célula, vamos pegar uma célula aqui como exemplo, né? É pequeno volume, opa, apagar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa célula é um pequeno volume, ok? Que contém todas as características. Contém todas características do cristal. Ok? Então, só para ficar mais fácil o entendimento. O tamanho dessa célula é ditado pelo parâmetro cristalino. Pelo parâmetro cristalino. Ok, pessoal? Professor, o que é parâmetro cristalino? Vamos estudar daqui a pouco, ok? Continuando, pessoal, já tinha até adiantado para vocês aqui o assunto. Essa célula unitária é uma unidade estrutural básica, ou seja, um tijolinho da construção da estrutura cristalina, e define a estrutura cristalina em razão da sua geometria e da posição dos átomos dentro dela. Ok? Então tá aí a definição de célula. Já tinha dado uma introdução aqui, né? Então é muito importante a gente saber essa definição aí, porque pode vir ser cobrado em prova, ok, pessoal? Nossa, professor, isso aí é bem decoreba. Sim, pessoal, aqui é bem decorebinho, ok? Continuando. 3 estruturas cristalinas relativamente simples são encontradas para muitos dos metais. Quais são elas, pessoal? Cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado e hexagonal compacta. Professor, existem somente as 3? Não, pessoal. Existem mais do que as 3, só que as principais são essas, ok? Essa cúbica de face centrada, ela é chamada de CFC, essa cúbica de corpo centrada, chamada de CCC, né? Aqui, ó, CCC, que é CFC, e aqui hexagonal compacta. Ok, pessoal? Então, 2 outras importantes características de uma estrutura cristalina são que o número de... Na verdade, 2 não, né, pessoal? São 3. 2 outras importantes características de uma estrutura cristalina são o número de coordenação, o fator de empacotamento atômico, APF, né, em inglês, a sigla, e o parâmetro da rede, ok? Então, não são 2, não, são 3. Vou colocar aqui. Ok? Vamos explicar detalhadamente cada uma delas agora.
Bom, o número de coordenação é o número de coordenação de um átomo, é o número de átomos vizinhos em contato com esse mesmo átomo. O que seria isso, então? Espera aí, pegar o marca-texto. Então, a gente tem que saber que esse número é o número de átomos vizinhos em contato com esse mesmo átomo. Ok, pessoal? Então, tem que saber essa definiçãozinha aí. Professor, isso cai em prova? Sim, pessoal. Pode vir muito bem perguntando aí na questão aí o que é o número de coordenação, ok? Então, tem que ficar atento a esses detalhes aí. Eu sei que é um pouco decoreba, mas faz parte. Continuando, o APF, o que é? É o fator de empacotamento. É a fração do volume de esfera sólida numa célula unitária. Supondo um modelo de esfera rígida. Então, o que seria? Volume dos átomos em uma célula unitária e volume total da célula. Vamos supor aqui, pessoal, vou pegar a canetinha. Vamos supor, aqui a gente tem uma... Pessoal, esse aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês, ok? Só para ficar fácil o entendimento, só para entender. Então, vamos lá. Imagina que a gente tem um balde, ok? E a gente encheu ele de bolinha de gude. Enchemos ele aqui de bolinha de gude, ok? Bolinha de gude, pessoal, tem vários nomes. Mas aí, pessoal, para quem não conhece, por esse nome aí, depois dá uma googada aí que vocês vão ver o que é e vai associar aí o nome diferente que tem na região de vocês. Enfim, mas vamos lá. Vamos supor que a gente colocou 1000 bolinhas de gude aqui, ok? Dentro desse balde. O que seria esse fator de empacotamento? Seria 1000, o volume das bolinhas, né? Vezes 1000, né? Dividido pelo volume do balde. Ok? Então, praticamente seria isso aí, para facilitar o entendimento de vocês. Então, dando continuidade. Parâmetro de rede da célula unitária é a combinação de comprimento de aresta da célula unitária e de ângulos interaxiais que define a geometria da célula. Pessoal, a definição de parâmetro de rede é essa. Ela é um pouco complexa, sim, mas a gente vai mostrar aqui no próximo slide o que seria esse parâmetro e o que eu tenho que saber, ok? Então, as definições básicas aí desse assunto já apresentei a vocês, ok? Agora vamos dar continuidade. Peço que entendam essas definições, decorem elas, porque elas vêm em prova, pessoal, ok? Então é muito importante. Essa fórmula aqui do fator de empacotamento, aqui, ó, eu dei um exemplo bem didático aí para vocês entenderem sobre um balde, enchendo ele de bolinha de gude, ok? Com 1000 bolinhas de gude, o que seria esse fator de empacotamento? Então, tá bem nítido aí a fórmula e também a explicação. Então, peço que revisem, ok? Esses conceitos, porque são muito importantes. Pessoal, dando continuidade aqui, vamos olhar agora essa tabela aqui, ok? Ela contém as 3 principais estruturas cristalinas, ok, pessoal? Então, vamos lá. Cúbica de face centrada, que é a CFC. Cúbica de corpo centrada, CCC. Hexagonal compacta. Professor, mas tem outras? Sim, pessoal, tem outras, mas as 3 principais são essas. Então, o que é importante saber? Eu fiz esse resuminho aí para vocês levarem isso aí na mente na hora de prova. Por quê? Pode vir muito bem, pessoal, uma questão mostrando uma dessas imagens aqui, ó, e falar sobre estrutura cristalina e perguntar qual estrutura essa imagem representa. Então, era importante o quê? O candidato olhar a imagem e saber, não, essa aqui é uma CCC, essa aqui é uma CFC, essa aqui é uma HC. Então, gravem essa imagem na mente de vocês, ok? De cada um com o respectivo nome. Além disso, é crucial o candidato saber algumas peculiaridades que tem aqui cada uma dessas estruturas, ok? Porque isso é cobrado em prova, pessoal. Então, fator de empacotamento no CFC, vamos analisar o CFC aqui, ó.
Fator de empacotamento, 0,74. Número de coordenação, 12. Parâmetro cristalino, 2 raio vezes raiz de 2. Ela possui 4 átomos a estrutura, ok? Exemplo de material que possui essa estrutura: cobre, alumínio, prata e ouro. Então, aqui a gente tem agora na CCC, fator de empacotamento, 0,68. Número de coordenação, 8. Parâmetro cristalino, 4 raiz de 3, ok? 4R dividido por raiz de 3. Ela possui 2 átomos na estrutura. Exemplo, cromo, ferro e tungstênio. Hexagonal compacta, também o fator de empacotamento é 0,74. Número de coordenação é 12. Parâmetro cristalino é 2R. Exemplos, cádmio, magnésio, titânio e zinco, ok, pessoal? Então, é importante o candidato saber cada um desses detalhes, porque aparecem em prova com bastante frequência. Dando continuidade aqui, pessoal, porque sempre vai surgir aquela dúvida: professor, como encontrou esses valores? Aí o que o professor vai fazer? Vai explicar para vocês, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, bateu o olho nessa imagem aqui. Aluno da Minerva Concurso não vai errar esse tipo de questão. Ela é o que essa imagem? Ó, a cola aí, ó. Vou deixar vocês olharem rapidinho, ó. Voltou, CFC. Então a gente já sabe aqui que é o quê? É uma cúbica de face centrada, ok? Pessoal, quantos átomos tem essa estrutura? Vixe, professor, agora você me pegou. Como é que eu vou saber isso? Simples, pessoal. Olha aí como é que está essa imagem. Cada átomo é representado como se fosse uma esfera rígida, uma bola de bilhar. Então, vamos analisar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Somando essas 4 partes aqui, a gente não tem uma esfera? Ixi, verdade, professor. Então, cada uma dessas partes aqui é 1/4 de uma esfera. Então, somando as 4, nós temos uma. Embaixo também nós vamos ter outra esfera, correto? Então, aí já temos 2 esferas. Cada face dessa aqui, se a gente for olhar aqui, ó, meia esfera, mais meia esfera, ok? E do outro lado também vamos ter meia esfera e outra meia esfera. Então, o que isso significa, pessoal? Somando tudo isso aqui, que nós temos o quê? Na verdade, a gente vai ter o quê? 4 átomos, pessoal. Professor, então a gente vai ter 4 átomos? Só corrigindo aí, pessoal. Me desculpem, viu? Me desculpem. Falei besteira aqui. Só corrigindo. Vou apagar aqui, ó. Na verdade, ó. Imagina só. Pera aí, vou até mudar de cor da canetinha aqui. Pegar uma canetinha azul e pegar uma borracha aqui só para... Pera aí, pessoal, ó, vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui, o que a gente vai ter? Vai ter meia esfera. Se vocês juntarem todas essas partes, ó, juntar essa com essa com essa, a gente vai ter meia esfera. Considerando as de baixo, pessoal, tem uma lá do outro lado, a gente vai ter o quê? Uma esfera, correto? Então a gente vai ter um átomo. Aí a gente analisando os átomos da face aqui, ó, cada face vai ter meio átomo, ó. 1, 2, aí aqui embaixo também tem terceiro, aqui tem um quarto, aqui tem um quinto, lá do outro lado tem um sexto, certo? Então, isso aqui significa o quê? 6 meia esferas. A gente tem no total, então, 3 esferas. Bom, somando essas 3 esferas com a outra esfera aqui, quantos átomos a gente vai ter? 4 átomos na imagem, 4 átomos nessa estrutura. Vixe, professor, então, olha, interessante, eu entendi. Então essa estrutura CFC tem 4 átomos. Isso mesmo, pessoal. Agora, ó, vamos lá dar uma olhadinha. Quanto que está falando que a tabela tem? Ó, 4 átomos. Realmente, professor. Tá certinho. Dando continuidade, pessoal. Vou pegar minha canetinha vermelha. Quatro átomos, ok, pessoal? Então, aqui. Vamos dando continuidade agora. Bom, pessoal, a gente sabe que tem 4 átomos, correto? Isso. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês é o seguinte.
que é o parâmetro cristalino? Vamos entender ele aqui. O parâmetro cristalino, pessoal, é isso aqui, ó. É mesmo, professor. A gente estudou a definição do parâmetro cristalino. Então, é isso que é o parâmetro. Sim, pessoal, é isso aqui que é o parâmetro cristalino. Ok? Podem voltar lá na definição e vejam, é isso aqui que representa o parâmetro cristalino. Dando sequência, pessoal, vamos fazer essa diagonal aqui, ó. Vou pegar essa diagonal aqui. Então, aqui, concordam? Aqui tem um raio, aqui é 2 raios, aqui é mais um raio. Concordam com isso, pessoal? Olha aí, é só interpretar. Vixe, professor, tá certo, é isso mesmo. Então, a gente tem aqui, se a gente for analisar, a gente tem o quê? Um triângulo retângulo. Oh, verdade, professor. Tá certo que eu fiz aqui, pessoal? Não, eu errei aqui, ó. É 4R, ok? Atenção. É 2R mais R mais R, 4R. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4R é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, 16R ao quadrado é igual a 2A ao quadrado, ok? O que é isso aqui? Vamos colocar aqui, ó, vai mandar aqui 8R ao quadrado, A ao quadrado, ok, pessoal? Então, vou mandar uma raiz aqui, ó, 8R ao quadrado. Então, a gente pega aqui, dois, certo? Por quê? Por que 2 aqui fora? Porque a gente aqui dentro aqui era 2 elevado ao cubo. Então, achamos o quê? O parâmetro cristalino. Nossa, que legal, professor, entendi. Vamos voltar lá. Olha o que é o nosso parâmetro cristalino. 2R vezes raiz de 2. O que nós achamos? Ah, que legal, professor, entendido. Agora vamos para o fator de empacotamento, pessoal. Fator de empacotamento é o quê? Volume dos átomos ok? Sobre volume total da célula. Então vamos lá. Volume total, volume dos átomos, pessoal. Ali a gente tem o quê? 4 átomos, certo? Como a gente considera eles uma esfera rígida, né? Então a gente, qual que é o volume de uma esfera? Bom, o volume de uma esfera é o quê? 4πr ao cubo sobre 3. Ah, tá. Então esse aqui é o volume de uma esfera multiplicado por 4, porque são 4 átomos. Dividido. O que é o volume total da célula, pessoal? Gente, o volume total da célula seria o quê? O fator, o que seria? O parâmetro cristalino elevado ao cubo. Olhem aqui. Então, olha que interessante. Então, seria o quê? 2R raiz de 2 ao cubo. Nossa, professor, que legal, então, hein? Sim, pessoal, ó. Então, aí, resolvendo isso aqui, a gente ia ter o seguinte. 16πr ao cubo sobre 3, ok? Então, aqui a gente vai ter o quê? Vamos imaginar que a gente vai mandar o 2 elevado ao cubo. Vai dar o quê, pessoal? Vai dar 8, certo? Aí aqui a gente vai acabar tendo o quê? Mandando um 2 aqui para fora ainda. Então, a gente vai ter aqui 8
vezes R ao cubo, vezes 2, raiz de 2. Professor, então vai ficar dessa forma? Sim, pessoal, vai ficar dessa forma, ok? Então a gente vai continuando aqui, ó. Então a gente vai ter 16 πr ao cubo sobre 3 sobre 16 r ao cubo vezes raiz de 2, ok? Então, ó, cancela 16 com 16, cancela r ao cubo com r ao cubo. Então, sobrou o que, pessoal? Π 3 vezes raiz de 2. Pessoal, ó, o seguinte, agora aqui, fazer uma racionalização aqui, tudo mais, ok? A gente ia acabar chegando nessa resposta aqui, ó. Π 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, a gente ia ter aqui uma resposta que a gente chega ao quê? Π vezes raiz de 2 por 6. Isso aqui, pessoal, se vocês pausarem o vídeo aí e calcularem isso aqui numa calculadora, vocês vão achar que aqui é 0,74. Fator de empacotamento do CFC. Ok? Professor, então, eu vou ter que fazer isso aí? Não, pessoal. Isso aqui se faria se fosse um exemplo, numa questão discursiva, ok? Mas no mais, por isso que eu falei, ó, o que a gente achou? A gente achou a quantidade de átomos que tem na estrutura, achamos o parâmetro cristalino, achamos o fator de empacotamento, tudo através de cálculo, tudo mostrando a vocês como chegou nesses valores. Mas o que? É simplesmente decorar essa tabela, ok? Se vocês decorarem essa tabela, certamente vão acertar todas as questões de prova que abordarem o assunto, ok? Não tem necessidade de fazer esses cálculos. Esses cálculos aqui foram apenas uma maneira de eu mostrar para vocês como chegou em cada item, ok? Então vamos para a próxima. Bom, falei que os 3 principais são aqueles, pessoal. Então, tem mais esses 2 aqui que eu quero destacar para vocês. Eles são cobrados em prova? Raramente, mas recomendo que o candidato saiba, ok? Então, cúbica simples, né, que é o CS, fator de empacotamento 0,52, número de coordenação 6, parâmetro cristalino 2R e possui um átomo só. Hexagonal simples, também representada por... Aqui, pessoal, não é CS não, é HS, viu? Então, fator de empacotamento 0,6, exemplos, selênio e telúrio. Ok? Esses aí são muito poucos cobrados em prova, ok? Mas é necessário que o candidato saiba o nome deles, entenda a imagem, né? Associe a imagem aí com o nome e também saiba falar o fator de empacotamento, o número de coordenação, enfim. Pessoal, dando sequência aí, vamos fazer questões, ok? Então, Universidade Federal do Pará, 2017, engenheiro, área mecânica. O número de coordenação de uma estrutura cristalina é igual ao número de vizinhos mais próximos que um átomo possui no reticulado. Pessoal, olha aí. Eu sempre falo com vocês, fiquem atentos ao enunciado. Esse enunciado aqui, olha que bacana, ele passou para a gente a definição do número de coordenação. Ok? Então, passou a definição para a gente, ele informou. Isso aqui pode vir a ser cobrado em outra prova, ok? Essa definição aqui. Então, fiquem atentos, que às vezes o enunciado de uma questão, ele é a resposta, é o bizu para uma outra questão. Então, fiquem muito atentos nisso aí. Tentem extrair o máximo de informação possível quando forem fazer a questão. Bom, continuando. Os reticulados CFC, CCC e HC têm, respectivamente, os seguintes números de coordenação. Pessoal, é o que eu falei, é decoreba. Saber que o CFC está querendo saber os números de coordenação. CFC é 12, o CCC é 8 e o HC é 12. Professor, olha lá que estava falando isso aí então, hein? Olha aí, CCC, CFC e HC, olha o número de coordenação deles, 12, 8 e 12.
Pessoal, é decoreba. Vamos olhar qual que é a resposta correta. Alternativa D, pessoal. Por isso que eu falei, decorem esses detalhes aí, porque o que vai fazer acertar a questão é esses detalhes que o professor passou o bizu para vocês. Bom, Selecom 2021 Engeprom, engenheiro mecânico, gerenciamento de projetos. Duas questõezinhas, pessoal, ó, 45 e 46. Então vamos lá. Os metais são considerados materiais cristalinos. Na maioria dos metais mais comuns, existem 3 tipos de estruturas cristalinas: cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrada e hexagonal compacta. A célula unitária da estrutura cristalina CCC apresenta o formato cúbico. Sendo assim, a relação entre o raio atômico e o comprimento da aresta do cubo A da estrutura cristalina CCC é, pessoal, olha aí que vou até grifar aqui para vocês. Pegar um marca-texto. Bom, relação entre raio atômico R e comprimento da aresta do cubo A da estrutura cristalina CCC. O que pediu aí, pessoal? O parâmetro cristalino. Professor, então vou ter que fazer aquelas fórmulas? Claro que não, pessoal. Simplesmente é saber qual que é o parâmetro cristalino de CCC. Então vamos voltar lá. CCC, o parâmetro cristalino é 4R raiz de 3. Então, vamos anotar aqui, ó. 4R sobre raiz de 3. Qual que é a resposta correta que a gente tem aí, pessoal? Olha aí. Letra D, pessoal. Então, um bizu aí, ó. Eu quero passar para vocês. Decore, já falei. Outra coisa, só para a questão do candidato ficar atento, pessoal. Muitas vezes, por mais que vocês tenham decorado, se vocês não acharem a resposta nas alternativas de imediato, igual a gente achou aqui, 4R raiz de 3, alternativa D. Não se desesperem, racionalizem. Professor, o que é mesmo racionalizar? Vamos supor, racionalizar seria eu pegar isso aqui, multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Exemplo, aqui ó, 4R raiz de 3 sobre 3. Por quê? Possivelmente, se eu não achei de imediato a alternativa, ela poderia estar desse formato aqui, que é a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos nisso aí. Vamos lá para 46. Levando em consideração os valores aproximados para os fatores de empacotamento das 3 estruturas cristalinas, sendo elas cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrada e hexagonal compacta, o valor aproximado para o fator de empacotamento para a estrutura CFC e o número de coordenação, respectivamente, são... Pessoal, olha o que pediu aí. Pediu fator de empacotamento e número de coordenação. Bom, alunos e alunas da Minerva Concurso, eu já sei que eles já sabem. Já viram lá que eu já passei o bizu para eles. Então, CFC, quando a gente fala em CFC, a gente sabe que o FEA dela é o quê? 068, ok? E o número de coordenação é 8. Professor, mas é isso mesmo, professor? Pessoal, só olhar lá. Só olhar lá na questão, vamos ver. Por isso que eu falo, pessoal, é importante decorar. Vamos voltar aqui na questão? Vamos lá? Tá certo ou tá errado isso que eu fiz aqui, pessoal? Falem comigo aí. Vixe, professor, esse aí tá falando, você falou que é CFC, mas não, é CCC, viu, professor? Não é CCC. O CFC é o quê? O que é o CFC? FEA é 0,74. E o fator e o número de coordenação? Será o quê? O que será o nosso número de coordenação?
12, pessoal. Então, pessoal, coloquei aqui de propósito para vocês verem como é importante decorar isso aí. Voltei lá na tabelinha, ok? Só para ver se vocês estão acompanhando aí. E olha, vejam bem. Então tem que saber, tem que ter decorado isso aí, porque isso aí que vai garantir o acerto da questão. Então aqui, ó, CCC FEA 068 e número de coordenação 8. CFC 074, ok? E número de coordenação 12. E o que é o HC? Também vai ter a mesma coisa aqui, ó. Ok? Então vamos lá. O valor aproximado para o fator de empacotamento para a estrutura CFC e o número de coordenação são o quê? 0,74 e 12. Alternativa D também, pessoal. Ok? Sem medo de ser feliz. Então, dando continuidade aí, pessoal. Bom, Sesgran Rio, 2010, Petrobras, engenheiro de equipamentos júnior mecânica, biocombustível. Bom, ao se utilizar o modelo de esferas rígidas para representar a estrutura cristalina dos metais, cada esfera representa um núcleo iônico. O fator de empacotamento atômico representa a fração do volume de uma célula unitária que corresponde às esferas, isso é, a razão entre o volume de átomos em uma célula unitária e o volume total da célula. O fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina, e que deu as alternativas. Pessoal, voltando aí, ó. Então, atento. O enunciado da questão deu várias informações importantes para a gente, como fator de empacotamento, falou aí um pouco sobre o modelo de esferas rígidas, mas enfim, ele quer saber o fator de empacotamento para cada uma das alternativas abaixo. Vamos ver o que. Só vamos fazer um lembrete aqui, pessoal. Ok? Então vamos lá. Cúbica de face centrada, CFC, que está presente em metais como cobre, alumínio, prata e ouro, é maior que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina de cúbica de corpo centrado, CCC. Bom, pessoal, CFC é maior que CCC? Correto, que 0,74 é maior que 0,68. Ok? Então, corretíssima questão. Professor, mas deu esses exemplos aí, né? Será que tem alguma pegadinha com eles? Pessoal, nesse caso aqui não, mas poderia ter. Então, vamos ficar atento nisso aí, ok? Ó, cobre, alumínio, prata e ouro. Professor, engraçado, você deu os mesmos exemplos, hein? Sim, pessoal, porque certamente eles fizeram baseado essa questão na referência bibliográfica do Callister, ok? Então, por isso que estão os mesmos exemplos da minha tabelinha. Dando continuidade. Alternativa B, vamos conferir o restante, né? Cúbica de face centrada, CFC, que está presente em metais como cobre, alumínio, prata e ouro, é maior que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina hexagonal compacta. Não, pessoal. Não é maior, é igual, viu? Então, risca, está errada a questão. Cúbica de corpo centrado, que está presente em metais como cromo, ferro e tungstênio, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina hexagonal compacta? Também não, pessoal, ela é menor, né? Então, outra alternativa errada, pessoal. Cúbica de corpo centrado, CCC, que está presente em metais como cromo, ferro e tungstênio, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalínica de cúbica de face centrada? Não, pessoal, ela não é maior. CCC é menor, que dá 0,68 é menor que 0,74. Alternativa E, falou da hexagonal compacta, né, que está presente em metais como cádmio, magnésio, titânio e zinco, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina de cúbica de face centrada? Também não, pessoal. Incorreto aqui, ó.
Ela não é maior, ela é igual. Então, pessoal, apenas conhecendo os fatores de empacotamento, o candidato resolveria a questão, ok? O único conhecimento que ele precisava era esse aqui, pessoal. Por isso que eu falo, decorem esses detalhes aí, que são cruciais. Vamos lá. Pessoal, encerramos esse nosso encontro, ok? Ficar em dúvida, pessoal, revisa os conceitos, assiste a aula novamente e lembra, faz questão. Vai ter no final do nosso curso aí um caderno de questões selecionadas a dedo para vocês, ok? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau!